Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto, quero mais uma vez contar com a sua participação, curtindo, compartilhando e fazendo a inscrição caso ainda não seja inscrito neste canal. O texto que eu quero compartilhar com vocês está na Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, apenas o verso de número 23. Vamos ler? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Meus amados, esse texto deixa bem claro para mim e para você que como servos nós devemos trabalhar, nós devemos fazer o melhor para o Senhor, independente de estarmos sendo observados ou não. E aqui nós estamos num texto que está trazendo uma palavra com um contexto de escravidão. O escravo não podia se rebelar. E aí coloca cada um de nós como escravos de Cristo, como escravos do Senhor. Então tudo quanto nós fizermos, produzirmos, tem que ser como se estivesse fazendo para o Senhor. E aí eu quero trazer para você uma pequena história, uma pequena ilustração que cabe muito bem para que eu e você possa compreender a dimensão de tudo quanto nós fazemos e como devemos fazer. Conta-se que um velho carpinteiro estava prestes a se aposentar e já não estava mais tão empolgado como no começo. Então seu patrão chegou para ele e falou assim: olha, você já está chegando no tempo de aposentadoria, eu sei que é desejo seu, mas eu tenho um último pedido a fazer a você. Que você construa mais uma casa, apenas mais uma casa. E aí eu assino a sua aposentadoria. Conta-se que aquele homem não fez a casa com tudo que tinha de melhor, não cuidou dos mínimos detalhes, ele fez uma casa apenas, o básico. Ele poderia ter escolhido melhores materiais, a decoração dos ambientes, ele poderia ter caprichado, ter sido minucioso, zeloso, e ele não foi. Então, passado o tempo, ele termina a casa e ele está com grande expectativa de entregar essa casa, porque ao entregar este último trabalho, ele estaria aposentado. A surpresa foi que, ao entregar a casa ao patrão, o patrão pegou a chave e disse: esta casa é sua. E ali ele se arrepende, ali ele fica triste, porque ele poderia ter feito a melhor casa das quais ele fez a vida toda. Mas pelo fato de não saber que era para ele, e era a última, ele entendeu que aquele último pedido era uma afronta. Assim é a nossa vida. Quando nós fazemos as coisas com desleixo, por obrigação, sem a motivação correta, esquecendo que, antes de tudo, nós estamos diante daquele que tudo vê, o nosso Deus. Quem já é crente em Jesus Cristo, ele serve a Deus antes de servir as pessoas. Nosso testemunho, nosso compromisso, nossa devoção é o Senhor. E se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que Jesus está vendo o que você está fazendo. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor, então tudo quanto nós fizermos, temos que fazer de todo o coração, diz o texto que Paulo fala aqui aos Colossenses. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, ou seja, fazer por inteiro, é uma entrega total, não é por obrigação, não é quando der, não. Vou gastar o tempo necessário, vou empregar toda a minha capacidade de produção, vou fazer o melhor. E ele diz: como para o Senhor. Então, aquele que já é crente em Jesus Cristo, ele tem que lembrar que ele louva a Deus com o seu trabalho, ele louva a Deus com os seus relacionamentos, ele louva a Deus com as suas finanças, ele louva a Deus com as suas escolhas, ele louva a Deus com tudo, porque estamos na presença do Eterno, aquele que tudo vê. Então, eu preciso entender que como escravos, nós trabalhamos para o Senhor de todo o coração.
quer o Senhor esteja observando ou não. Porque aos olhos do Senhor, o escravo produz mais. Mas é na ausência dos olhos que o escravo deve continuar produtivo. Isso falando de escravidão. Mas falando para o lado espiritual, eu nunca vou conseguir fugir dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estarão presentes em todo o tempo, sabendo a motivação que vai no meu coração. Portanto, eu devo entregar o melhor. Eu devo fazer o melhor. Eu devo ser melhor. E se você ainda não tinha essa consciência, eu gostaria que você entregasse o que você tem de melhor para Deus, que é a sua vida. Ser escravo de Cristo, servo de Cristo, não é um peso, é um privilégio, é uma alegria, porque nós servimos um Deus que tudo vê e um Deus que tudo pode, que nos criou para este propósito. E quando houve a queda, não nos deixou na queda nem nas consequências da queda. Veio e pagou o preço pelas nossas vidas para vivermos em liberdade. Escravos do amor de Cristo, mas livres da condenação do pecado. Entregue sua vida a Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado a Deus, porque é o Senhor que nos liberta. É o Senhor que nos abençoa. E, ó Deus, que possamos ter essa consciência de que tudo o que realizamos, fazemos, construímos é para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa consciência. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos melhores, lembrando que o Senhor é o alvo da nossa adoração, por meio de tudo quanto somos e tudo quanto fazemos. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti e tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Socorre nesta hora, Deus, eu te peço, os enfermos, aqueles que estão, ó Deus, passando por momentos difíceis, os que vivem a dor do luto, ó Deus, tem misericórdia dos seus corações. E te peço, ó Deus, pelo lado da viúva, do órfão e por toda a família, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.